E aí, pessoal, beleza? Maruziro aqui. Na entrevista de hoje, conversei um pouco com o Rodrigo, ele é um monarquista, e vamos conversar um pouco sobre a monarquia parlamentarista. É isso aí, espero que curtam o vídeo. Valeu, falou! Então, Rodrigo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. Bom, meu nome é Rodrigo. Dentro do movimento monarquista, eu sou conhecido como Rodrigo Brasileiro e sou ativista político, médico e coach também. Ok. Uma pergunta para a gente iniciar. Como você conheceu a monarquia? E como se tornou um monarquista? Olha, eu estou com 37 anos, né? Então já estou um pouco velhinho. Eu sou monarquista dos meus 10 anos de idade. O primeiro contato que eu tive de uma maneira mais intensa com a monarquia foi nas aulas de história. Então eu tive uma impressão muito boa sobre Dom Pedro II e sobre o Segundo Reinado. Só que com 10 anos a gente sempre tem uma ideia mais lúdica, né? Um pouco mais fantasiosa, não é tão real. Mas desde essa época eu já tinha uma proximidade muito grande pela monarquia parlamentarista. No plebiscito, a minha família votou na monarquia, plebiscito de 93. Eu liguei, nós contribuímos financeiramente através, na época acho que era um 0900 que ligava e fazia uma contribuição. E então, desde essa época que eu tenho esse gosto pela monarquia, né? Mas depois do plebiscito, esse meu gosto ficou um pouco apagado, porque a causa monárquica ela saiu da discussão, a monarquia perdeu o plebiscito, até que no ano de 2012 eu comecei a ver pelo Facebook, até num canal que não tinha nada a ver com monarquia, que era algo ligado à Jornada Mundial da Juventude, que seria em 2013 no Rio de Janeiro. Eu comecei a ver que já havia algumas pessoas que levavam a bandeira do Império. Então eu comecei a procurar no Facebook se havia grupos que tinham também esse mesmo interesse que o meu, pela monarquia parlamentarista. E daí eu encontrei que havia vários grupos nessa vertente, então eu comecei a militar com eles. Em 2015, se eu não me engano, que foi quando começou a tradição dos atos de rua, né? Que começou, na verdade, um pouco antes da Copa do Mundo, e depois isso se estendeu contra Dilma Rousseff. E nesse momento, alguns monarquistas foram às ruas e eu me senti inspirado aí com eles também a esses atos. Ok. E por que você defende a monarquia parlamentarista e não absolutista, no caso? Bom, porque a monarquia absolutista ela tem o mesmo problema que o presidencialismo. Ela é uma forma de concentrar poder. Tanto na monarquia absolutista quanto no presidencialismo, a chefia de Estado e a chefia de governo, elas se concentram nas mãos de uma pessoa. Ou seja, é um modelo que é igual ao de qualquer ditadura, que é o de concentrar poder. A experiência do mundo tem mostrado, a ciência política tem mostrado, que para uma nação, para um país ser mais democrático, é necessário que haja uma divisão harmônica do poder, que esse poder não, que a estrutura de poder, ela não se concentre nas mãos de poucos. Então, a monarquia parlamentarista, você divide de uma maneira muito harmônica. Você deixa o poder de governo na mão do parlamento, e aí, nesse caso, os partidos irão reger essa estrutura de poder, e, de outro lado, você tem a chefia de Estado, que é um outro poder, é um poder representativo, mas não deixa de ser um poder, fica nas mãos da família imperial ou da família real, dependendo do país. Então você tem uma separação mais harmônica. Você deixa a questão governamental para os partidos e a questão representativa e continuista para a família imperial. Ok. E por que esse seria o melhor sistema de governo e não uma democracia, como já temos? Bom, no caso, nós não temos uma democracia, né? O Brasil não é considerado uma democracia plena. A classificação do índice de democracia, agora não me lembro exatamente a expressão em inglês, mas é como se fosse assim, uma democracia defeituosa. Democracia nós temos nos países monárquicos, né? Dos 10 países mais democráticos do mundo, 6 são monarquias parlamentaristas. Se a gente considerar que apenas 23% dos países do mundo adotam o regime monárquico, por que quando a gente coloca nos extremos
dos países mais prósperos, mais democráticos, estão justamente as monarquias parlamentaristas, porque essa estrutura de divisão de poder, que é totalmente oposta à estrutura concentradora de poder do presidencialismo, que não tem nada de democrático, ela se torna mais eficiente. Você falou que nós vivemos numa democracia. Na verdade, não vivemos, e justamente quando a gente coloca dos 10 países mais ditatoriais do mundo, a gente tem uma concentração de países presidencialistas. Ok, mas não existe regimes democráticos que são democracias parlamentaristas? Temos a Noruega, uma democracia parlamentarista, a Suécia, uma democracia parlamentarista, a Grã-Bretanha, a Holanda, a Bélgica, a Austrália, a Canadá, são todos países parlamentaristas. Não, no caso, eu falo uma república parlamentarista. Existem, não estão entre as cabeças, né? Dos 10 países mais democráticos do mundo, só 4 são repúblicas parlamentaristas. Se você considerar que o número de repúblicas parlamentaristas é maior do que os que monarquias parlamentaristas, o que a gente pensa? Que esse percentual também teria que se espelhar, também teria que se valer dentre os países mais democráticos. Não é isso que acontece. O parlamentarismo republicano, ele já representa um avanço em relação ao presidencialismo. Mas quando a gente compara cientificamente com a monarquia parlamentarista, ele ainda tem mais falhas. Entendo. Sobre a restauração da monarquia, qual seria a Casa Real do Brasil? Bom, o Brasil só tem uma casa imperial, que é a Casa de Orleans e Bragança, um chefe de Estado, imperador de júri do Brasil, Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele já é reconhecido como imperador de júri, e na restauração, né, na mudança do regime, apenas haveria uma formalização desse reconhecimento histórico e cultural de Dom Luís. Não haveria outra pessoa que teria um poder legítimo a esse trono? Não existe, não existe. A gente só tem uma casa imperial, não existe nenhuma discussão sobre questão dinástica, não temos ninguém que receba essa aclamação no momento, apenas Dom Luís é aclamado e apenas ele é reconhecido como imperador de júri, e apenas ele se coloca nessa posição também. Não, então, digamos assim, numa linguagem leiga, não há concorrência para esse caso. Entendo. Não existe nenhuma disputa nesse sentido. E como se iria ocorrer a transição do sistema de governo? Bom, a gente tem duas possibilidades. O sistema e forma de governo podem ser alterados por uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, ou pode ser alterado por uma Assembleia Constituinte. A forma exata a gente não tem como saber no momento, né? Porque as discussões para a gente avançar para uma monarquia parlamentarista, elas já estão, não vou dizer que estão no começo, elas já avançaram, mas ainda não estão numa fase de tomar uma forma, né? A gente ainda discute a reforma previdenciária, a reforma tributária, e quando chegar a reforma política é que a gente vai ter mais acesso a essa forma. Mas fica entre essas duas. Sim. Você não acha que nossa república, nossa suposta república democrática, ela se defende bastante desses tipos de reformas políticas? Com certeza, né? Quando você tem uma estrutura de concentração de poder, quem é que quer perder poder, né? Então, realmente, ela se reinventa. A gente vê que mesmo com a entrada do Bolsonaro, que se mostrou uma oposição ao PT, a gente começa a observar que as dificuldades que o PT encontrava, o Bolsonaro também encontra. Então, na verdade, ninguém quer perder poder. A nossa Constituição não existe barreiras nelas que impedem essa transição de governo, de sistema político? Não existe. O sistema em forma de governo não é cláusula pétrea, não está descrito isso na Constituição. Inclusive, já existe um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 102 de 2015, que ela versa sobre a mudança para o parlamentarismo republicano. Essa PEC já foi aprovada pelo relator, não foi aprovada ainda pelo colegiado, e o relator entendeu o seguinte, que um projeto dessa monta, se submetido a referendo popular, ele não viola a cláusula pétrea. Então, ou seja, não pode ter uma mudança de sistema em forma de governo
apenas por uma decisão do parlamento. Se essa decisão do parlamento for referendada pela população, não é necessária a nova Constituição. Uhum. E eu queria fazer uma pergunta mais pessoal sobre o que você acha que... Como o monarca e os monarquistas iriam lidar com os partidos e pessoas que não consideram o monarca legítimo? Bom, aí vai ser... A partir do que se decidir pelo parlamento ou pelo plebiscito, é que vai ser definido a nova linha sucessória, já que a gente teve uma interrupção digamos assim, uma interrupção constitucional ou legal ou jurídica nesses termos, né? Bom, a gente vai respeitar, mas não há outra pessoa que reivindique o trono do Brasil, não há outra pessoa que milite ou que seja aclamada, entendeu? Então, Entendo. vai ser respeitado dentro do princípio democrático, mas a pessoa vai ter que aceitar a nova Constituição ou a nova emenda constitucional, né? Com o tempo, as pessoas elas vão entendendo a questão monárquica, e aí é natural essa aceitação, né? Não precisa ter combate, não precisa ter embate, nada disso. A partir do momento que as pessoas vão conhecendo o Dom Luiz, vão entendendo como ele conseguiu manter o movimento monarquista vivo após a derrota de 93, a aceitação em relação a ele é muito natural. Até porque não tem outra pessoa, entendeu? Então não se aceita Dom Luiz, mas se aceita quem, por exemplo? Não tem disputa nesse caso. Você acha que seria possível a gente ter essa reforma política ao meio de uma forma pacífica, de um plebiscito, por exemplo? Seria realmente possível, em números, a gente conseguir esse plebiscito? Na reforma política, porque a reforma política ela engloba várias coisas. Ela engloba voto distrital, ela não engloba só sistema e forma de governo. Você fala especificamente do quê? Da transição, realmente, do sistema político. A gente deixar de ser uma democracia, uma república presidencialista e ir para a monarquia constitucional. Sim. Aprendi. Bom, só lembrando que a nossa república não é considerada democrática, tá? Sim. A gente vai ter que avançar alguns passos aí. Mas, digamos assim, nesse processo de transição de uma democracia republicana defeituosa para uma democracia parlamentarista monárquica, isso seria ou por um referendo, ou seja, o parlamento iria definir como seria esse projeto de emenda constitucional e a população referendaria ou não. E teremos o plebiscito, no qual a população aprovaria a ideia de uma transição e o parlamento definiria os detalhes, digamos assim. Acredito que sim, que a gente tenha condições de enfrentar um plebiscito, porque agora nós temos as redes sociais, então a gente tem como bypassar boicote da mídia tradicional, da mídia mais totalitária, que é contrária a um modelo de distribuição de poder. Só que eu entendo assim que não há, no momento, um clima para se discutir isso de uma maneira mais profunda, entendeu? Acho que a gente tem que vir por etapas. Hoje, o que a população discute é a reforma da Previdência, então deve ser respeitado esse momento da população. E no momento que chegar a reforma política, porque esse momento vai chegar, porque esse modelo presidencialista, republicano, ele tem uma história de 130 anos de fracasso, de ditaduras, de instabilidade, justamente pela sua concentração de poder. Quando chegar esse momento da discussão, a gente tem sim condição de colocar a monarquia no páreo para disputa. Sim, e quais seriam as mudanças assim efetivas na política? O que iria diferenciar pro eleitor? Ele ia continuar votando ou os cargos políticos iriam mudar? Como iriam funcionar após essa reforma? Então, após a gente completar a transição para uma monarquia parlamentarista, o voto continua sendo direto. O povo elege o parlamento e esse parlamento se reúne num colegiado e vota a escolha do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Então é o primeiro-ministro que faz toda a articulação política e é ele que faz a recomendação para o monarca assinar ou não uma lei aprovada pelo parlamento. Entendeu? E o que acontece é o seguinte: hoje a gente não tem um poder para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas em períodos de crise institucional.
com a transição, com a mudança para o parlamentarismo, isso muda. Uma vez que esse parlamento ele perca a popularidade e perca a legitimidade popular, embora eleito previamente, esse parlamento é dissolvido e uma nova eleição ela é convocada, uma nova eleição antecipada. E a gente, tendo esse processo de eleição antecipada, a gente consegue estabilizar o país com mais facilidade. Se a gente puder olhar a história recente do Brasil, o impeachment da Dilma Rousseff, embora eu tenha sido a favor ao impeachment, porque achei que era necessário, naquele momento, dar uma resposta às pedaladas fiscais do governo, mas o que a gente fez? A gente tirou a Dilma Rousseff e deixou o vice dela, cujo projeto de governo, projeto de Estado, era muito semelhante. Então você trocou a dama pelo valete, mas não se mudou a estrutura. Você continuou com um parlamento que tinha 95% de rejeição, nós continuamos com um presidente que também tinha 95% de rejeição e sem uma possibilidade institucional de mudança. Dentro do parlamentarismo isso muda. Se o primeiro-ministro, que exerce uma função análoga à do presidente, perder a popularidade, ele cai. Se o parlamento também perder popularidade, não conseguir formar governo, ele cai e ele é renovado. E isso garante a estabilidade política. Esse seria o poder moderador, no caso. O quarto poder. Sim, o poder moderador ele tem o papel de dissolver o parlamento. Esse poder ele existe nas monarquias parlamentaristas, como na Inglaterra, por exemplo, na Espanha, que recentemente o monarca ele dissolveu o parlamento. Lá não se tem esse nome de poder moderador. Se chama como se fosse assim, reserva real, entendeu? É aquele poder assim, mais extremo que só o monarca pode exercer. E, sim, a função de dissolver o parlamento, de demitir o primeiro-ministro, é do poder moderador, que está acima do governo, já que o governo ele é transitório e esse governo administra o Estado, que é o ente permanente. Sim, e as mudanças nas leis se dariam mais fáceis no parlamentarismo do que no regime atual que a gente tem? Por exemplo, o porte de armas. Seria mais fácil passar no parlamentarismo do que no sistema atual que a gente tem, no presidencialismo? Sobre isso, a gente não tem como fazer uma conjectura, porque você entra no campo do debate político no qual o monarca ele não interfere, entendeu? Então, por exemplo, se você tiver no presidencialismo uma ampla maioria de parlamentares favoráveis ao porte de arma, ele vai passar com mais facilidade. Se você tiver no parlamentarismo uma maioria de parlamentares contrários, já não vai passar, entendeu? Porque assim, o jogo democrático, ele mantém, só que é intensificado, entendeu? Porque o parlamento, ele deixa de ter uma posição engessada. Ele tem uma mobilidade maior. Não, mas eu quero me referir, nos processos, que, por exemplo, a gente tem que passar pelos deputados estaduais, depois deputados federais, depois senadores e tal, e aí por diante. No parlamentarismo só ia passar pelos parlamentares? Não, no caso não, porque o Brasil continua tendo essa estrutura federativa, né? Então, você continua tendo leis federais e leis estaduais não podem contradizer uma lei federal. Ou não pode contradizer a Constituição. Aí vai se depender, digamos assim, da conjuntura do que a população quiser. A gente pode adotar um modelo semelhante ao dos Estados Unidos, por exemplo, que os estados eles têm mais autonomia em relação à União, e eu acredito que dentro de um modelo parlamentarista essa seja a tendência, com estados que têm maior capacidade de decisão, mas assim, não dá para dizer que necessariamente uma lei vai passar mais fácil ou menos fácil. O que eu posso dizer é o seguinte: uma lei que goze de mais legitimidade popular, ela passa mais fácil, entendeu? Ela não passa com tanta dificuldade. Por quê? Porque se esse parlamento ele não responde ao anseio da população, ele tem uma chance muito grande de cair. É mais plausível a queda dele do que num sistema presidencialista, que ele não cai. Ele pode não ser reeleito, entendeu? Mas enquanto ele está eleito, o parlamento ele está com as cadeiras fixas. As cadeiras estão engessadas. Então, eu acho que a diferença é essa. Uma lei popular passa com mais facilidade do que uma lei popular. Ela passa com muito mais facilidade dentro do sistema parlamentarista do que dentro do sistema presidencialista. Mas, por exemplo, essa lei
Como é que eu vou poder explicar? De armas, comandos, Isso, essa lei essa reforma das leis para poder permitir a posse de armas do cidadão. Se isso fosse anticonstitucional, mesmo que a maior parte da população apoiasse essa reforma, como se daria esse jogo político no parlamentarismo? Não, se não é constitucional, isso aí pode ser levado à Suprema Corte. E a Suprema Corte vai declarar inconstitucional aquela lei e aquela lei não vai entrar em vigência. Entendeu? Mesmo com maior apoio popular e tanto dos parlamentares. Se o Supremo entender que a lei é inconstitucional e quiser ir contra a vontade da população, tem esse poder constitucional. Só que aí o Supremo ele vai cair dentro do jogo político, porque a população ela vai se manifestar contra esse Supremo, entendeu? Sim. Que está interpretando a lei contrária à vontade da maioria da população. E aí vai ser a briga política. Outra pergunta... não, pode completar. Mas o rei, o imperador no caso, uma lei uma vez aprovada pelo parlamento, aprovado na Câmara dos Deputados e depois no Senado, já que a proposta é sistema bicameral. Aprovou no Senado, foi para a sanção do rei, ele vai sancionar ou não na recomendação do primeiro-ministro, entendeu? O primeiro-ministro recomendando que ele sancione, o imperador ele sanciona a lei. Ele até tem o poder de não sancionar, mas isso não é usual. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela pode não sancionar uma lei, ela tem esse direito, ela tem esse poder, mas não é de prática, entendeu? É um poder que ela tem, mas que não deve ser usado com regularidade. Há 200 anos isso não acontece, entendeu? Sim, mas pode acontecer do imperador ir contra a indicação do primeiro-ministro. Você está falando nos países monarquistas? Isso. Na Inglaterra? Pode. Isso não acontece. Nunca aconteceu, mas teoricamente pode. Mas na prática não acontece. Na prática não acontece porque justamente o imperador, ou o rei, ele é para estar um pouco separado desse jogo político. Ele tem a função representativa e estabilizatória, que é até a função mais importante, estabilizadora. Mas ele não tem a função de estar interferindo no jogo político. Entendo. Gostaria de fazer uma pergunta agora sobre nosso sistema atual, saindo um pouco da monarquia parlamentarista. Você realmente... Hã? Se eu souber... é mais uma pergunta de opinião. Você considera que nossa República Federativa é de fato uma federação? Eu acho que está mais para um Estado mais unitário. Eu acho que os Estados tinham que ter mais autonomia orçamentária, mais autonomia legislativa. Eu acho que é uma federação meio mais ou menos, entendeu? Eu acho que é uma federação muito unitária, entendeu? Porque, assim, essa unidade centralizadora que nós temos atualmente, ela já foi importante para o Brasil. Foi isso que garantiu a nossa unidade territorial, a nossa brasilidade. Porque se a gente for na história... não existia um país Brasil. Não existia. Assim, o Maranhão, por exemplo, ele era muito mais ligado a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Então, assim, essa centralidade que a gente teve no começo, ela foi importante para o Brasil ser uma nação, entendeu? Mas eu acho que nós já temos esse sentimento de brasilidade muito bem estabelecido. Nós somos uma nação, nós somos um país, com nossas fronteiras reconhecidas, sem disputa territorial, sem processos divisionistas. Eu acho que hoje os estados eles já devem ter mais autonomia, tanto que se a gente for parar para pensar, no frigir dos ovos, as leis estaduais elas não têm grande impacto, na verdade. Você acha que um estudante de direito do Rio de Janeiro ele se preocupa muito mais em ler uma lei estadual ou ler uma lei federal? Com certeza federal. Então, eu acho que isso a gente tem que mudar um pouco, entendeu? A gente tem que ter mais autonomia estadual, respeitar mais as variabilidades estaduais, porque talvez, você tinha dado o exemplo do porte de arma, talvez o porte de arma no Rio de Janeiro, para o cidadão fazer sua autodefesa, ele não seja muito relevante, mas talvez para o Mato Grosso do Sul, que tem regiões de fazenda, que são regiões até mais ermas,
que você não tem como ter a polícia muito próxima, talvez para essas regiões a arma seja importante, entendeu? Então eu acho assim que a gente tem que aumentar a autonomia regional para respeitar de uma maneira mais efetiva a variabilidade regional do Brasil. Sim, porque o Brasil também é um país continental, né? Uma lei de um local específico provavelmente não pode ser a mais efetiva em outra região, não é? Exatamente. Isso é uma coisa que o Luiz Felipe bate muito na tecla, o príncipe Luiz Felipe, né, que é deputado federal, Sim. de mais autonomia regional. Ok. Vamos falar um pouquinho de história, vamos voltar no tempo. Por que você acha que... Eu sou historiador, hein? Hã? Eu sou médico, eu não sou historiador, hein? Ok. Mas vamos ver se... Beleza. Pode falar. Por que você acha que o Dom Pedro II abdicou-se do trono em 1889? Na verdade, ele não abdicou do trono, né? Houve um golpe de Estado, o exército tomou o poder e a família imperial ela foi banida de madrugada, né? Acho que ali havia uma resistência muito grande a Isabel, que era uma pessoa com ideias mais avançadas, era uma mulher, então o preconceito da mulher era muito grande, e acho que Dom Pedro II tinha um temperamento muito pacífico, então ele não queria derramamento de sangue de brasileiro, como chegou a acontecer. Com o golpe republicano, houve a revolta da Armada, houve a Guerra de Canudos, então chegou a haver algumas rebeliões contra essa tomada de poder. Mas acho que Dom Pedro II ele não queria derramamento de sangue de brasileiros. Então, por isso, veja bem, ele não abdicou do trono, tá? Ele foi expulso do Brasil e banido. E a lei de banimento à família imperial, ela durou, se eu não me engano, até 1930. Ele não abdicou do trono. Sim. Ele não houve abdicação. Que, na verdade, ele foi expulso do Brasil e, em virtude do banimento imperial após o golpe republicano. Entendeu? Mas você não concorda que a lei de banimento republicana não era uma lei ilegítima? Já que foi um presidente ditatorial que tomou o poder, que a criou? Sim, foi legítima, totalmente legítima. Mas, pelo poder impositivo da República da Espada, ela se manteve. Né? Porque o que aconteceu foi o seguinte: o Brasil era um país monárquico, parlamentarista. Para a época já era uma democracia, inclusive a nossa Constituição Federal de 1824, ela era uma Constituição extremamente liberal, extremamente moderna para a época. Quando teve o golpe republicano, ele foi uma coisa muito súbita. O Partido Republicano, se eu não me engano, ele só tinha 2 ou 3 cadeiras, ou seja, a República ela não tinha a menor legitimidade junto. Então, para se impor uma república presidencialista ditatorial, foi necessário destruir toda a história monárquica, e aí de tabela toda a história do Brasil. Então se destruiu muitos prédios vinculados ao império, se inventou mentira sobre a família imperial, e acima de tudo, se expulsou a família imperial. Então é como se você tirasse a base da população, entendeu? E com isso, a população, as novas gerações foram perdendo um pouco essa proximidade com a monarquia parlamentarista. Compreende? Sim, compreendo. Mas, Rodrigo, você não acha que não seria melhor, assim, a longo prazo, o resultado, uma suposta guerra civil naquele momento do que tantos esses anos de instabilidade política? Olha, cara, que pergunta que você me deixou numa saia justa agora, né? Seria melhor uma guerra civil? Olha, eu acho o seguinte, que a gente sempre tem que ir pelas saídas menos cruentas, né? Sim. De fato, se tivesse acontecido uma resistência e essa resistência tivesse sido vitoriosa, a gente estaria numa maior estabilidade. Mas, assim, eu aprendi com meus professores de história que o se não existe na história, né? Uhum. Então, poderia ter acontecido uma guerra civil e a monarquia perder, a família imperial ser assassinada e ter sido muito pior. Poderia ter uma guerra civil, o Brasil se dividir. Então, assim, o se, ele dá margem para muita coisa. Eu, como cristão, agora colocando assim um pouco na visão da espiritualidade,
acredito assim, que se aquilo aconteceu da maneira como foi, e até hoje, mesmo depois de 130 anos, mesmo sob uma lei de banimento, porque quando a gente olha o atual cenário contemporâneo da monarquia cada vez mais entrando na discussão, hoje é fácil fácil entre aspas, né, a gente pensar que alguém ainda cogita essa possibilidade. Mas se a gente for para o ano de 1901, 1902, que a família imperial ela foi expulsa do Brasil, ficou na Europa, empobrecida, já que Dom Pedro II ele recusou a indenização proposta pelo governo ditatorial republicano, pensar que essa família ela ainda se manteve uma tradição de casa imperial brasileira no exílio, eu acho assim que tem uma coisa muito mística aí, entendeu? Então acredito que a decisão que foi tomada ela foi a melhor para a época e hoje nós podemos avançar e corrigir os erros que os golpistas republicanos nos impuseram. Ok, porque eu estava estudando sobre o assunto, eu vi que esse golpe de Estado foi alavancado mais por alguns militares de alta patente do Exército naquela época, alguns oficiais, e foi financiado por alguns grandes cafeicultores da época, grandes fazendeiros em gerais. Não teve um apoio firme da população, e nem dos soldados, dos praças, que formavam a maior parte do Exército. Não houve apoio da população, como eu falei, a população viu aquilo tudo bestificado, sem entender o que estava acontecendo. Agora, o seguinte, quem tinha o poderio econômico na época do Império eram os cafeicultores. O que aconteceu? Já havia, desde a época de Dom Pedro I, o interesse em abolir a escravidão no Brasil. Isso começou com Dom Pedro I, na verdade. As pessoas perguntam, por que ele não aboliu a escravidão? Porque ele não tinha poder para isso. O Brasil não era uma monarquia absolutista, era uma monarquia parlamentarista. Então, para se abolir a escravidão, a lei tinha que passar pelo parlamento. Eu não lembro exatamente a estrutura, mas eu acho que era bicameral já naquela época. Era bicameral, perdão. Tinha que passar pela Câmara Baixa, passar pela Câmara Alta, passar pelo primeiro-ministro para ir a sanção do imperador. Então, a questão da escravidão era uma questão muito enraizada dentro da cultura brasileira, entendeu? Sim. Então, assim, Dom Pedro, aos poucos, ele foi fazendo investidas para ir reduzindo a dependência da mão de obra escrava, mas sempre com muito equilíbrio. Se a gente parar para lembrar, a experiência americana de abolição da escravatura culminou com uma guerra civil que quase dividiu o país. Então, a coisa era muito séria para ele. Então, aos poucos, ele foi reduzindo, digamos assim, essa importância econômica da abolição. Ele aprovou a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, proibiu o tráfico de escravos, ou seja, ele foi minando aos poucos a escravidão. Inclusive, para trazer mão de obra para eles, os grandes cafeicultores na época. Exatamente, estimulou a vinda de mão de obra livre, de mão de obra europeia. Então, assim, se você vê que ele foi minando aos poucos. Mas, assim, a princesa Isabel entendia, ela era uma abolicionista, que era necessário abolir, de fato, a escravidão para o Brasil. E quando ela se envolveu muito nesse processo, e quando ela assinou, o projeto ele não envolvia a indenização dos antigos senhores de escravos. Sim. Isso levou a grande revolta, tanto que alguns senhores de escravos, principalmente da Bahia, do Nordeste, que estavam falidos, estavam quebrados, eles eram favoráveis à abolição da escravatura porque eles tinham uma esperança de que eles fossem receber uma indenização, já que a abolição, para o entendimento da época, foi um confisco de propriedade, já que o escravo ele era uma propriedade do seu dono. Então, a forma como foi feita, sem indenização, uma aplicação de lei que já foi imediato, ela não deixou nenhum prazo assim para haver uma adaptação. Isso fez com que a classe econômica ela ficasse extremamente enfurecida contra o Império. Você vê, a força que eles tinham era tão grande que um pouco mais de um ano eles conseguiram tirar um imperador popular. E você vê que a coisa assim, ela foi muito rápida.
6 dias antes teve um baile da ilha fiscal que não se cogitava isso, entendeu? Os republicanos, eles não tinham nem força no parlamento. Só que, assim, foi algo que foi pelas elites, né? E foi muito bem arquitetado, de uma maneira muito rápida, e, enfim, e lograram êxito, infelizmente. E gostaria que você se despedisse aí do pessoal, e se o pessoal ficasse interessado sobre o assunto da monarquia, o que eles devem procurar para saber mais sobre o assunto? Maruzeiro, agradeço muito a oportunidade, né, da gente estar divulgando a causa monárquica. Bom, quem tiver interessado em saber mais sobre a causa monárquica, sobre ativismo, pode me procurar na página da Confederação Monárquica do Brasil. Temos perfil no Instagram, no Facebook e também no YouTube e no Twitter também. E aí manda pergunta, o que tiver interessado, que a gente responde lá. Ok, então é isso aí. Eu vou deixar na descrição aqui o do YouTube e do Facebook, e quem tiver interessado dá uma olhada. É isso aí, Rodrigo. Valeu. Grande abraço, fica com Deus. E aí, pessoal, beleza? Maruzeiro de volta. Espero que tenha sido um vídeo esclarecedor sobre o assunto. E quem tiver interessado no assunto ou com dúvidas, deixo na descrição a página do Facebook e o canal no YouTube da Confederação Monárquica do Brasil. É isso aí. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou.